Mesmo sendo duas coisas completamente diferentes, uma das perguntas que eu mais recebo aqui no meu canal do YouTube e também lá no Instagram é: criptomoedas ou bolsa de valores? Qual escolher? E no vídeo de hoje eu quero te apresentar tudo isso de uma forma simples, sem enrolação e prática. Então, bora para mais um vídeo. As criptomoedas, como um todo, e o nome já sugere, são moedas criptografadas. E é claro que não é tão simples assim, mas eu estou tentando resumir. E a expectativa delas é que elas se tornem um meio de troca no futuro. Então, quando a gente compra, por exemplo, um Bitcoin, a gente está acreditando no futuro do Bitcoin, ou seja, que ele pode se tornar uma moeda circulante e um meio de troca. Só que o problema é que nem todo mundo que compra Bitcoin visa usar o Bitcoin para comprar um celular, um carro, uma casa, e sim usar aquilo como meio de especulação. E a especulação é uma das formas que acaba denegrindo a imagem dessas criptomoedas, porque uma pessoa compra por um preço para tentar vender pelo dobro depois, simplesmente por querer ganhar dinheiro na ganância. E é isso que vem acontecendo com as criptomoedas nos últimos tempos. Mas também existe uma perspectiva muito interessante para elas. A grande diferença entre as criptomoedas e as moedas normais é a não ser centralizada. O real brasileiro, por exemplo, que é a nossa moeda que a gente usa como meio de troca, tem o Banco Central como o grande agente. E ele é o responsável pela gestão da quantidade de oferta monetária que a gente tem. E isso significa que o Banco Central é responsável por dizer quanto de dinheiro tem que circular na economia e controlar isso da maneira que eles acreditarem ser saudável. É claro que não vai ser da maneira mais saudável possível, porque em alguns momentos vão ocorrer distorções, mas a ideia é que seja o mais saudável possível. Isso significa preservar o poder de compra da população, ao mesmo tempo que eles possam deixar todo mundo com um pouquinho de dinheiro. E é isso que vem acontecendo, por exemplo, nos últimos anos, onde eles tiveram que imprimir dinheiro, dando auxílios emergenciais durante a pandemia, o que acabou gerando uma inflação. Ou seja, eles quiseram criar uma oferta de dinheiro para jogar para as pessoas que estavam impossibilitadas de trabalhar, e em troca disso, eles acabaram tendo que abrir mão da inflação, que veio muito forte nesses últimos 12 meses, como vocês veem nessas notícias. Junto do Banco Central, a gente também tem o governo, que acaba interferindo no nosso dinheiro, na nossa economia, por meio da política fiscal, que ele controla os gastos públicos, os impostos e a tributação como um todo. Então, é o governo que vai determinar o quanto você vai pagar por um biscoitinho, o quanto você vai pagar de imposto ali dentro. E é claro que isso acaba influenciando no nosso dia a dia, porque se o Banco Central determina o quanto de dinheiro a população pode ter e o governo determina o quanto de dinheiro ele vai cobrar das pessoas por um certo serviço ou produto, acaba tendo uma manipulação aí. E ao longo dos anos, as moedas acabam sofrendo o processo chamado de inflação, que é justamente o poder de compra sendo diminuído. Por exemplo, há 30 anos atrás, esse óculos custaria o quê? R$100 no máximo. Hoje em dia ele custa perto de 800, 900. Isso é justamente a perda do poder de compra, onde as coisas ficam cada vez mais caras sem o nosso dinheiro mudar muito. Isso significa que se você não souber fazer o seu dinheiro render acima da inflação, você vai ficar para trás. Até o ano de 1944, todas essas moedas ao redor do mundo eram conversíveis em ouro, e era o padrão ouro-dólar. Isso significa que, por exemplo, $10 te dariam uma onça Troy de ouro. Então esse lastro seria perfeito, onde não teríamos como imprimir moeda. Porque pensa só, se $10 vale uma onça Troy de ouro, não tem como eu imprimir mais $10 e imprimir ouro. Ou seja, o ouro tem uma oferta, uma propriedade físico-química que faz com que ele tenha uma escassez por natureza. Então o ouro não tem inflação. Por mais que ele tenha alguns custos ali de depreciação, porque a barra vai oxidando e tudo mais, a gente não tem como inflacionar o ouro, diferente das moedas. Mas depois do Tratado de Bretton Woods, que aconteceu justamente no ano de 1944, na cidade de Bretton Woods, a gente acabou com esse paradigma ouro-dólar, com o presidente Richard Nixon estabelecendo uma série de padrões diferentes dos anteriores, como por exemplo, todos os cidadãos que tivessem ouro em casa seriam obrigados pelo governo a entregarem essas barras de ouro. Ou seja, essas barras de ouro, que antes eram parte do nosso patrimônio, passaram aí para o governo e para os bancos. E é por isso que até os dias de hoje, como vocês estão vendo nesses gráficos, o ouro ainda é muito cotado em momentos de crise. E é por isso que ele se valorizou muito durante as crises de 2008 e também de 2020. Com o advento das redes sociais e da internet como um todo, a gente viu o surgimento de diversas tecnologias, como por exemplo, um pagamento usando seu celular, reconhecimento facial, entre outras coisas. E uma delas acabou sendo a criptografia. E é daí que surgiu o Bitcoin. Criado no ano de 2009 por um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, o Bitcoin é a criptomoeda mais antiga que a gente ainda tem em circulação e é muito famoso ao redor do mundo inteiro,
justamente pela sua grande valorização. Para você ter noção, o Bitcoin lá no comecinho valia R$ 1.209 e hoje ele já vale aí 170 mil, com uma valorização de mais de 8.700%, o que mostra a explosão dessa moeda e o quão famosa ela ficou por isso. E é claro que muita gente vai falar, imagina se você tivesse comprado Bitcoin. Mas vamos trabalhar em fatos concretos, né? Foram pouquíssimas as pessoas que aproveitaram essa oportunidade e pouquíssimas foram as que compraram no começo e seguraram até os dias de hoje. O grande problema do Bitcoin ser usado como meio de troca, como você ir numa padaria, comprar 10 pães, um bolo, um biscoito, é que você não teria a possibilidade de usar ele, justamente por ele não conseguir ser um meio de troca. Tá, Vinícius, mas por que ele não é um meio de troca? A volatilidade do Bitcoin faz com que seja impossível a gente usar ele como meio de troca, porque ele pode cair, 10% em um dia. Então imagina só, a sua mãe compra 10 pães de manhã por 0,001 Bitcoins e no final do dia você vai ter que pagar 10% a mais em Bitcoins porque ele se desvalorizou. Então esse é o problema. O lastro de Bitcoin como moeda seria muito perigoso, mas ao mesmo tempo o Bitcoin, como muitos dizem, é o ouro digital. Isso porque ele carrega consigo uma oferta pré-determinada. Então, vamos dizer que a gente está lá no início da Terra e o criador de tudo de todos chegou e falou assim, eu quero que tenha 3 toneladas de ouro ao redor do mundo. Beleza, já tem uma oferta pré-determinada, assim como o Bitcoin. A oferta do Bitcoin é pré-determinada, que significa que não tem como inflacionar, não tem como imprimir mais um Bitcoin. E o sistema descentralizado muda toda essa relação entre dinheiro e o cara que possui o dinheiro. Porque se eu tenho R$50, eles estão sujeitos sim à inflação e à intervenção do Banco Central, me deixando mais pobre. Por outro lado, se eu tenho um Bitcoin, eu não tenho nenhum intervencionista que pode tirar isso. Então a tese do Bitcoin é muito defendida principalmente por os economistas de uma linha mais austríaca e liberal, porque ele promoveria uma maior liberdade para o seu usuário, assim como uma facilidade muito grande. Se eu quiser trocar um Bitcoin com você, é muito mais simples a gente fazer essa troca do que uma transferência bancária, até porque não tem nenhum lastro e até então o Bitcoin não tem nenhuma tributação esclarecida. Já a Bolsa de Valores funciona como um supermercado, onde você tem acesso a diferentes produtos de diferentes empresas. Lá dentro, a gente pode se tornar sócio de grandíssimas siderúrgicas, como também empresas de tecnologia pequenas com grande potencial de valorização. Desde o início da nossa história como espécie, o ser humano por si só se desenvolveu principalmente pelo desenvolvimento dos comércios de bens e serviços, o que significa que, por exemplo, as grandes navegações elas foram fruto do comércio, até porque os portugueses iam para as Índias para comprar as especiarias e vender em Portugal. Os portugueses compravam as ferramentas e o maquinário do navio com outros países. Então essa relação de comércio é o que possibilita justamente a expansão econômica e que todos possam ter acesso aos bens necessários para viajar, ganhar dinheiro e poder revender os seus produtos. Então o comércio ele é muito escalável e ele fez com que a nossa população e a espécie como um todo evoluísse até hoje. No Brasil, uma parte essencial do nosso crescimento econômico se deve justamente às commodities como boi, aço, ferro, petróleo, milho, enfim, uma série de commodities. E isso significa que a nossa natureza possibilitou com que a gente exportasse. Mas beleza, se eu quero me beneficiar dessas exportações, como que eu posso fazer? Bom, na nossa bolsa a gente tem várias empresas. Se você quer se expor ao setor de siderurgia e aço, a gente tem CSN. Se você quer se expor ao setor de petróleo, Petrobras, PetroRio, Enalta. Ou seja, você tem acesso a empresas de diferentes setores e isso é o que justamente fez a humanidade crescer até hoje. Ou seja, diferente das criptomoedas, que são uma disrupção tecnológica, as empresas já são o presente e estão possibilitando a construção do futuro. Então, justamente eles podem ser aliados numa carteira de investimentos, não necessariamente inimigos. No Brasil, a gente tem a nossa Bolsa de Valores chamada de B3. Ela é legislada pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. É como se fosse a CBF do futebol, só que no mercado financeiro. Sem falar do fato que a gente já tem um código de tributação pré-determinado. Então, se eu lucrar com uma ação, eu tenho que pagar um imposto. E todos os agentes de mercado já sabem disso. Então, é um sistema legislado e centralizado na B3. Quando a gente compra uma ação, não importa qual corretora seja, se é BTG, Clear, Rico, Isinvest, Genial, não importa. Aquela ação vai ficar registrada no nosso CPF lá na Bolsa de Valores. O que significa que se todas as corretoras explodirem, a gente continua com as ações no nosso nome. É como se fosse uma propriedade, como se fosse uma casa
onde você tem um título de dono. Pessoalmente, a minha estratégia de investimentos se adequa muito mais ao investimento em ações do que em criptomoedas. Isso porque eu entendo e sei analisar muito melhor uma empresa do que uma moeda. Porque, por exemplo, se eu quero investir na ação da Petrobras, eu tenho que analisar a empresa por trás daquela ação. Já uma criptomoeda não tem tanto esse ponto de vista fundamentalista, por mais que tenha uma série de fatores que possam justificar essa tese sim. Por isso que eu acredito que se você quiser investir em criptomoedas, pode fazer sim. Eu não sou ninguém para te dizer o que você deve fazer ou não, mas eu acredito que uma carteira deve ser diversificada e eu nunca teria mais do que 5% do meu patrimônio em criptomoedas. Particularmente, eu vou falar agora do meu dinheiro. Eu tenho 5% do meu patrimônio pessoal em ouro, porque eu acredito que seja muito importante a gente ter uma proteção contra a inflação. E diferente das criptomoedas, que são algo muito novo, o ouro já tem uma aprovação muito maior ao longo do tempo. Por isso que eu prefiro ter exposição ao grande minério de ouro. Mas eu não dispensaria ter criptomoedas, mas no momento não faz parte da minha filosofia e eu nem tenho vontade de comprar. Portanto, não existe a melhor alternativa de investimentos. Quem te fala isso está mentindo para vocês. Mas eu também não quero que você saia desse vídeo acreditando em falsas promessas de criptomoedas, porque muitas pessoas mal intencionadas chegam para você te dizendo que você vai ganhar 10, 20, 30% ao mês. E saiba que não existe nenhum retorno garantido. Se tivesse retorno garantido, os grandes bilionários do mundo, como Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos, iam lá botar todo o patrimônio deles e ia ver aquele dinheiro explodindo para cima todos os meses. Mas isso não acontece, justamente porque não existe retorno garantido e você vai ter que assumir um risco por isso. E eu acredito que a melhor forma de assumir riscos, ou seja, você correr o risco de uma ação despencar e você perder o dinheiro, ou de uma criptomoeda despencar e você perder o seu dinheiro, é comprando uma ação, porque eu consigo interpretar melhor os riscos daquela empresa. E é por isso que eu sou fissurado na análise de ações, mas eu também não dispenso as criptomoedas, como eu já falei. Se você quiser aprender mais sobre análise de ações, eu sugiro que você clique no primeiro link aqui da descrição. Você vai entrar na minha lista VIP e vai ter acesso a todo o conteúdo exclusivo que eu compartilho aqui de forma gratuita. E se você gostou do vídeo, dá tua curtida e comenta o que você quer que a gente fale aqui no próximo vídeo, porque eu acho muito importante comentar também sobre criptomoedas, falar sobre alguns criptoativos que podem ser interessantes. E eu vejo algumas oportunidades nesse mercado. Fechou? Tamo junto. Eu vejo vocês no próximo vídeo.